Estudantes de arquitetura e urbanismo da Unip tiveram seus trabalhos de conclusão de curso, os TCCs, selecionados para participar do Guia Acadêmico da Agenda 2023 da ONU. Para quem não sabe, essa iniciativa é uma iniciativa global que reúne líderes de 193 países, empresários, sociedade civil, empresários também profissionais de diversas áreas, sempre visando alcançar as metas dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, até 2023. E é com muito orgulho que nós vamos realizar aqui uma série de entrevistas para apresentar esses projetos, apresentar os alunos que foram, aclamados aí pela ONU, os alunos da Unip, que foram selecionados pelas Nações Unidas. Nós vamos abrir essa série com José Lucas de Arruda Ávila, ele que é ex-aluno no campus Sorocaba e que desenvolveu o projeto Qualificação de Planícies Aluviais Ocupadas, Parque Linear Varjão e Centro de Educação Ambiental de Bugres. Seja muito bem-vindo, José Lucas. Obrigado, Silva. Um prazer muito grande estar participando dessa série de entrevistas. O prazer é nosso. Obrigada por estar aqui. Parabéns. Eu, desde já, dando parabéns para você, tá bom? Muito obrigado. Bom, e esse trabalho contou com a orientação da professora doutora Silvana Dudonis Izuka, que também está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Também é um prazer estar participando. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Vamos conhecer aqui, pessoal, um pouco desse projeto e como foi essa aprovação. Ô, José Lucas, eu queria que você, antes da gente falar qualquer coisa aqui, você já explicasse esse projeto, como é que foi, de uma forma resumida, claro, mas para a gente entender qual é o seu projeto. Olha, então, de forma bem resumida, o meu projeto, ele se trata da revitalização de uma área que sofre de enchentes. É uma área na minha cidade, cidade de Alumínio, que fica perto de Sorocaba. E o meu objetivo com esse projeto foi tentar mitigar o problema das inundações que a área sofre. E no processo, eu também iria estar criando uma área de lazer e de educação para que a comunidade do local pudesse usufruir. Tá, muito bacana. Mas eu queria entender, assim, como é que surge uma ideia dessa, né? Seria muito bacana você falar, primeiro, como é que você teve vontade de revitalizar essa área abandonada, sabe, criar o parque. Pode falar mais um pouquinho e também juntar um centro de educação. Como é que foi essa projeção aí? Então, essa área que eu escolhi para fazer o meu TCC, ela é uma área que já estava em disputa entre os moradores do local. Tinha acontecido ali há uns 5 anos atrás que um instituto ele tinha chegado no meu bairro e ele tinha proposto para os moradores que eles escolhessem alguma infraestrutura, algum equipamento de lazer que não existia no nosso bairro, e eles iriam organizar um mutirão junto também com os próprios moradores, e os moradores eles iriam eles mesmos construir esse equipamento que estava faltando. E eu participei da organização desse evento, né, digamos assim, e a gente conversou com muitos moradores, a gente perguntou em qual lugar eles gostariam que esse projeto fosse feito, e também o que eles gostariam que fosse feito. O local que eles escolheram foi exatamente o local que eu escolhi para fazer o meu projeto. E o que eles gostariam de fazer por lá envolvia uma questão de parque, não envolvia o Centro de Educação Ambiental em si, mas isso aí foi algo que eu acrescentei depois. Enquanto a gente estava trabalhando na organização desse evento, não sei se pode já pedir a primeira imagem? Pode sim, comanda aí, pode chamar. Isso. Ok. Então, essa imagem aí é de uma das dinâmicas que a gente fez nesse evento, que foi a organização, e eu incluso, a gente fez algumas maquetes, sem escala mesmo, que eram só ilustrativas, e a gente pediu para a própria comunidade desenhar ou fazer recortes ali, você pode ver do lado da mesa, que tem material de recorte, tem material de desenho, canetinha, tem massinha, esse tipo de coisa. E se puder passar a imagem agora para a segunda imagem, aí está o resultado de uma dessas maquetes que a própria comunidade fez. Essa maquete aí ela foi feita pelas crianças da comunidade que estavam participando do evento, e você pode ver que eles fizeram com massinha uns balanços, umas gangorras,
Eles desenharam também na maquete uma pista de caminhada, e esse projeto ele acabou não indo para frente da maneira que a comunidade queria, porque a prefeitura ela vetou o uso desse terreno e passou para um terreno mais distante. Daí eu decidi pegar esse terreno que a prefeitura não tinha disponibilizado e fazer isso que eu sabia que a comunidade gostaria de ter. Só que, né, quando eu escolhi o terreno, eu percebi que teria uma outra problemática que eu teria que lidar, que é o fato de como tem dois córregos, uma junção de dois córregos no terreno, ele sofre de inundações. Se dá para passar a imagem para a imagem 3, para ver, aí a parte da frente do terreno, os córregos eles encheram e ocuparam a via próxima ali, também encheram e subiram na onde seria o terreno do meu TCC. Então, eu não poderia fazer um projeto sabendo que a chance disso voltar a acontecer era quase que 100%. Inclusive, aconteceu de novo esse ano. Houve uma cheia, não foi tão violenta assim, mas eu precisava de ideias para mitigar essa problemática. E não é algo que, não é um problema que possa ser resolvido 100% no curto prazo, porém dá para mitigar esse problema, dá para você amenizar ele. Então eu fui pesquisando estudos de caso de lugares fora do Brasil e até mesmo aqui dentro do Brasil, e eu descobri que um jeito que o pessoal utiliza bastante é fazendo um parque linear ao redor do rio ou do córrego. E aí eu substituí o parque que o pessoal tinha decidido que gostaria de ter por um parque linear, que aí eu poderia utilizar alguns métodos de drenagem, uma bacia de retenção, algum tipo de coisa assim, para poder tentar ao máximo evitar esse problema. E aí o Centro de Educação Ambiental ele veio quase que naturalmente depois disso, porque se não tem como resolver a problemática das enchentes de forma a curto prazo, o Centro de Educação Ambiental ele talvez poderia resolver a longo prazo, educando a nova geração para que esse tipo de problema que causa as inundações não volte a acontecer. Aí, se der para passar para o próximo slide, aí tem uma das folhas que eu enviei para o guia da Agenda 2030 e não está com uma qualidade, não está num tamanho muito bom, mas dá para perceber o problema que causa as inundações, que não tem nada a ver com o rio, tem mais com a questão da falta de planejamento urbano da cidade, porque ela foi feita quase que inteira em cima da onde seria a área de várzea do córrego. Então aí não, de fato, não teria como resolver esse problema, só mitigar mesmo. Só para entender, você fez tudo isso para o seu TCC, é isso, né? Primeiro TCC, é isso, doutora? Eu queria colocar você no papo. Como é que funciona isso? Essa ideia vem antes, o TCC vem antes? Primeiro a gente fala do TCC, depois a gente fala da ONU, então. O que foi enviado para a agenda é realmente o resultado de um TCC, de um trabalho de curso, né? Então, a gente dentro do curso da arquitetura, a gente segue as 17 indicações da ONU. Já é previsível que a gente trabalharia alguns desses temas. Então, o TCC ele já nasce dentro de uma diretriz geral, né? Então, ele já tem essa preocupação de ser sustentável, ter meio ambiente, ter essas questões de trabalhar com população vulnerável. Então, são questões que eles já sabem de antemão que eles vão trabalhar no TCC. Então, o trabalho já fica mais direcionado, né? Quer dizer, desde o começo já vai fazendo o trabalho, já pensando nesses 17 objetivos, é isso? Sim. Porque a arquitetura já é uma ciência social, então, assim, o TCC, ele já é pensado que ele tem que ser um trabalho que atenda, de alguma maneira, as questões sociais, né? No caso dele, ele pegou uma população, um problema, e desenvolveu isso como trabalho de conclusão. Então, ele já tinha uma problemática já inicial, né? Dentro que já é previsto dentro do trabalho de conclusão. O que eu acho interessante, né? Que nem assim, essa nova geração, ela é tão preocupada com o meio ambiente, naturalmente, né? Acho que vocês já nascem preocupados com o planeta. Então, a escolha desse tema
o José Lucas, do seu projeto, demonstra aí essa preocupação com essas questões sociais, com essas questões ambientais. Então, eu queria que você destacasse aqui a importância desse trabalho alinhado com o objetivo de desenvolvimento sustentável. Lucas. Bom, eu acho que a arquitetura ela precisa estar andando lado a lado com a questão de desenvolvimento sustentável, e esses objetivos que a agenda propõe, eles funcionam quase que como um horizonte. Cada um vai fazer os seus projetos, cada um vai utilizar a sua criatividade da forma que quiser, mas é sempre importante a gente utilizar esses objetivos ou utilizar outros tipos de objetivo, mas sempre pensando na sustentabilidade como um destino para se chegar. Sempre pensar o projeto visando alcançar esses resultados, entendeu? Mas é assim, é uma coisa genuína, viu, José Lucas? Quando você fala do projeto, você vê que você participou, você engajou, essa parte das crianças com massinha. Você realmente, independente do seu TCC, independente dos 17 objetivos, você se importa, isso é uma coisa genuína, né, Lucas? Eu acho que, como você mesmo disse, o pessoal que está nascendo hoje em dia nessa geração é uma preocupação que vem na nossa cabeça desde que a gente nasce, sabe? O que está acontecendo hoje em dia, essas questões de clima, é algo que até assusta de vez em quando, sabe? É Então, verdade. pensar nesse tipo de coisa é muito importante. E a faculdade, ela incentiva que a gente siga por esses caminhos também. É muito bacana, né? Você sente isso, professora, que durante esse processo de orientação, como é que foi você orientar realmente isso? Quais são os principais desafios de um projeto tão grande como esse? É que eu acho que a primeira coisa que é importante no TCC é que ele realmente seja um trabalho autoral e que envolva realmente o que a pessoa, que o aluno tem vontade de fazer. Eu acho que ele tem que ter esse caráter, porque assim o curso ele prepara para o meio, para você exercer profissionalmente, né? Você já está preparado para isso. Mas o TCC ele tem um lado pessoal muito interessante porque ele tem que ter uma afinidade, né, de tema com aquilo que a pessoa realmente pensa. Porque a orientação é feita em cima de um projeto, mas o que o aluno traz é muito pessoal, é muito qualidade dele mesmo, são preocupações dele. Eu acho que isso reflete, né, bons trabalhos, porque eles são autênticos, né? São questões que são realmente vivenciadas, não são simulações. No caso dele, ele conhece uma comunidade, então a relação do trabalho dele é uma resposta para problemas que ele conhece, né? O que é de fato que a gente faz na vida real, na vida profissional. Eu acho que esse resultado que ele alcançou é que ele demonstrou realmente empatia, né, pelas pessoas, pelas questões que ele está vivenciando, pelas dificuldades. Então, o resultado teria que ser realmente bom, né? Eu acho que é isso que a gente tem que priorizar. E quais foram os principais desafios dele? Eu acho que assim, a gente recebe um rol muito grande de informações, né? O que a gente ajuda na orientação é assim, não quantificar, mas assim, traçar prioridades. Porque assim, um projeto não cabe ao mundo, essa que é a verdade. Então, o que é mais são as diretrizes principais? O que ele vai atender principalmente? Eu acho que o grande mérito dele no projeto é ele pensar no futuro. Então, assim, a escola de meio ambiente envolvendo as crianças, existe uma leitura do entorno muito boa que ele faz, ele compreende muito bem a área que ele está trabalhando. Então, o programa que ele vai desenvolver ele é muito assim aplicativo. Realmente, ele vai dar certo porque ele teve uma leitura certa. Foi muito tranquila a orientação. É muito mais uma conversa do que exatamente uma orientação. E Lucas, e para você, qual foi? Porque no olhar da doutora, da professora, é um olhar dela. Para você, qual foi o maior desafio? Com questão à orientação, eu acho que foi, às vezes, trazer alguma coisa que você pode estar iludido, achando que você conseguiria
juntar tudo, abraçar o mundo inteiro no seu projeto, e você realmente precisa de um olhar que saiba falar, não, foca naquilo que você acha mais importante, porque senão você não vai conseguir sequer entregar esse projeto a tempo. E eu acho que no começo da minha orientação, eu estava indo para muitos lados diferentes, e foi uma lapidada, mas não cerceando a criatividade nem nada do gênero, mas um olhar um pouco mais especializado falando, não, eu acho que é isso daqui que você deve seguir. E isso foi muito importante para eu conseguir chegar no resultado que eu cheguei. Olha que maravilhoso, professora. Que maravilhoso. Quer dizer, cheio de possibilidades, aí vai lá, que agora a gente fala, né, mentoria. Mentoria já faz tempo, né, professora? Faz tempo. Eu acho que todo o material está dentro do aluno, né? É isso que ele demonstra bem, né? O Lucas, ele já tinha todas as informações. O que a gente realmente ajuda é organizar as ideias, porque o projeto é isso, né? Organização de ideias, né? Eu acho que é isso que é importante. O que você acha que chamou a atenção da ONU para esses materiais serem destacados, selecionados? Eu penso que os problemas são iguais em todos os lugares do mundo. O problema climático, o problema das enchentes, é um problema que acontece em todo lugar do mundo, não é somente a gente. Aqui é mais agravante porque a gente tem um problema urbanístico grande de fazer vias ao lado de leito de rio, né? É mais agravante aqui. Acho que o que chamou a ONU, né, realmente interessante é que assim é um problema geral, mas ele foi buscar soluções pontuadas, específicas para aquela comunidade. O bom projeto é aquele que atende à comunidade. Então, não adianta ele pegar o projeto dele aqui e sei lá, em outro país tentar aplicar, porque as pessoas são diferentes, necessidades diferentes, realidades econômicas diferentes. Eu acho que o que chamou a atenção da ONU foi assim pegar um problema geral, mas que ele soube trabalhar na localidade. Isso é muito importante. A gente tem que saber que o projeto de arquitetura ou de urbanismo, ele é sempre muito pontual, né? Ele tem a ver com para quem ele vai ser feito e não é alguma coisa que a gente sai estampando. Uma solução não é válida para todos os lugares. Não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo. E mesmo se fosse uma receita de bolo, cada um tem um forno, né? Que lindo! Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que conhecer o forno que a gente tem, quer dizer, tem que conhecer as pessoas que a gente tem. Então, a realidade, o resultado vai ser outro, né? Ô, José Lucas, então tá, além da mitigação das enchentes, que outros benefícios você acredita que esse PAC linear e o Centro de Educação Ambiental vão trazer para essa comunidade em termos de desenvolvimento social e qualidade de vida? O que você acredita? Bom, então, como eu cheguei a falar respondendo a primeira pergunta, essas coisas já eram solicitações que a própria comunidade já tinha, bem antes de eu chegar no TCC, bem antes de eu pensar no projeto. Então, fora a mitigação, o projeto ele acaba resolvendo o problema de carências de equipamentos, de áreas de lazer, que a comunidade já se questionava há muito tempo. E já o Centro de Educação Ambiental, ele pode até ter como função principal essa questão de educação ambiental. Porém, eu projetei ele para que ele possa ser utilizado das mais diversas formas, todos os jeitos que a comunidade local quiser ocupar ele. Hoje em dia, que nem essas arenas, pode fazer o que quiser, né? Pode aproveitar o espaço para lazer, para tudo, né? O José Lucas, eu queria saber agora de você e da doutora, qual foi a emoção quando você soube que seu trabalho tinha sido selecionado, Lucas? Então, na verdade, eu não estava esperando ser selecionado, né? Porque aconteceu muito pouco tempo depois de eu ter me formado, e a Silvana, ela me perguntou se eu queria enviar o trabalho para ver se eu seria selecionado, faltando mais ou menos 1 dia e meio para o prazo final. Então, eu já fiz tudo um pouco mais na correria, né?
e aí os trabalhos eles demoraram para selecionar, teve um atraso nessa questão da seleção dos trabalhos, então eu já não estava mais esperando muita coisa. Então, quando eu descobri que eu fui selecionado, eu só consegui ficar muito surpreso. Ei, coisa boa, né? E para você, Silvana, como foi? É uma alegria imensa, para falar a verdade, porque não é só o trabalho dele, né? Existe aí uma história de vários anos de faculdade que ele passou, né? O TCC, ele é, na verdade, resultado de 5 anos, né? De 4 anos de projeto, né? Então, assim, ele necessita dos conhecimentos que eles adquiriram durante o curso. Quando um resultado desse acontece, significa que a gente está no bom caminho, né? Isso que é gratificante para o corpo docente, não é só para mim como orientadora, mas é uma alegria geral, quer dizer, a gente está fazendo certo, né? Tá realmente sendo útil, né, à comunidade, conseguindo trazer bons resultados. É muito, muito gratificante. Eu acho muito legal essa ponte que a Unip faz, né? Tem um Hum, aluno, peraí, você está aqui com todo o seu talento, espera um pouquinho que eu vou te colocar onde você merece aqui, né? Faz aquela ponte. É muito legal. E José Lucas, como é que a sua experiência da Unip agora contribuiu para esse aprimoramento do seu projeto, para tirar suas dúvidas? E quais foram as principais lições que você aprendeu durante o curso? Até para passar para quem está assistindo a gente. Eu acho que quando a gente está falando de faculdade, quando a gente está falando da Unip, é, a coisa mais importante que uma faculdade pode trazer é te ensinar assuntos que você não iria atrás, sabe? Que você não acha que tem muita importância. Mas, dando um exemplo pessoal, por exemplo, quando a gente começou a ter aula de planejamento urbano, esse tipo de coisa, eu não estava vendo muita importância nesse tipo de coisa. Eu estava querendo me formar para fazer projeto residencial, fazer projetar casa de chácara, fazer reforma de apartamento. E por existir essa grade curricular que é mais plural, e por você ser obrigado a estudar aquilo que você, nesse momento, não consegue entender que seja importante, no futuro, quando você tiver a maturidade suficiente, você percebe que isso te tornou um profissional mais completo. Porque não é só fazer um projeto ali para você, é um projeto que está mudando não só a comunidade, mas está influenciando o mundo, né, professora? ele tem uma importância muito grande. Parece que não, mas os projetos, né, que a gente faz de arquitetura, na verdade, a gente está resolvendo problemas da cidade que são problemas graves, que envolvem muita gente. Às vezes a gente não entra na faculdade pensando que vai resolver problemas de uma comunidade, pensa que vai resolver problema de um cliente. Daí a gente percebe a abrangência que a arquitetura pode ter, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que quando eles chegam nesse grau de maturidade, que eles percebem isso, a gente acha que, ok, foi feito um bom curso. Né? Eu acho que isso é importante. Essa é a filosofia da Unip, quer dizer, na formação desses alunos, principalmente formar esses alunos mais engajados nas questões sociais, Sim. né, do desenvolvimento. Uhum. É justamente é como se a universidade devolvesse para o universo, né, tudo Sim. que tem de bom. É bem isso mesmo. A gente recebe e a gente dá de volta. Isso é importante, né? Parece que não, mas os cursos de formação superior, eles têm que ter essa preocupação daquilo que eles vão servir para a sociedade. Porque senão, a verdade é que, assim, é um público que chega ao ensino superior, uma minoria. Já que essa minoria chegou onde chegou e ela consegue dar resposta para a sociedade, é um avanço social inigualável. Acho que isso é importante, essa consciência de que você tem um papel importante na sociedade. E sabe que a gente, né, sempre pensava assim, arquitetura vai lá, constrói um, um edifício bacana, um lugar bacana, ok, isso aí a gente sabe. Mas essa junção de tudo, né, perdão, de propósito, isso tem uma visão diferente, né, Lucas? Quando você faz um projeto, mas aquele projeto tem um propósito. Como é que isso significa para você? Bom, eu acho que uma arquitetura bem feita, ela não deve servir só para o usuário que você destinou ela.
Acho que ela tem que funcionar para todo mundo, mesmo aquelas pessoas que nunca vão entrar, por exemplo, no prédio que você projetou. É importante que o prédio ele não seja um empecilho para essa pessoa também, que você não simplesmente erga um muro de concreto armado gigantesco que vai atrapalhar na locomoção dessa pessoa, esse tipo de coisa. Eu acho que o que uma arquitetura bem feita faz é cumprir o papel principal dela, que é com o público-alvo dela, porém também avançar para todo mundo, mesmo aqueles que não vão nem utilizar o seu projeto. E, o Lucas, quais foram, além dos professores, claro, desse apoio todo, quais foram as outras iniciativas que você considera essenciais para o sucesso do seu projeto em relação à Unip? Olha, eu lembro que quando começou o último ano da faculdade, ali no nono semestre, que foi quando começou a falar realmente sobre o TCC, o que nós precisaríamos entregar, os professores eles foram colocando em tópicos todas as coisas que a gente já tinha aprendido sobre conforto ambiental, sobre paisagismo, planejamento, esse tipo de coisa. Porém, tinha um desses tópicos que eu não me lembro agora o jeito que ele estava descrito, mas era como se a Unip exigisse que o seu projeto tivesse função para a sociedade também. Que, ok, você pode fazer o projeto que você quiser, para o público que você quiser, mas que todo mundo tenha vantagem com a criação do seu projeto, que ninguém saia no prejuízo quando você criar o seu projeto. E eu acho que esse tipo de iniciativa que a Unip possui, de como posso dizer, fomentar uma consciência social para os alunos, é o tipo de coisa que pode criar novos profissionais com consciência social mesmo, que vão conseguir fazer uma arquitetura que beneficie a sociedade como um todo. E, ô Lucas, só para a gente encerrar, depois dessa homenagem, né, depois dessa conexão com a ONU, com o mundo, a tua responsabilidade aumentou, hein? O que você pretende para o futuro? Então, o que eu pretendo para o futuro é, primeiramente, continuar estudando. Eu procuro ir atrás de um mestrado daqui a pouco. E sempre continuar aprendendo, né? Sempre continuar aprendendo para um dia eu poder começar a ensinar também. E aí eu gostaria de algum dia virar professor também. Olha, que bacana. Professora, o que você conclui aqui para a gente fechar esse encontro? Eu confesso para você que eu estou assim encantada, que além dele já estar oferecendo isso para a sociedade, ele ainda quer mais, quer passar. É a geração do compartilhar, né, Silvana? É isso mesmo. A gente sempre imagina que é uma geração meio isolada, mas na verdade ela é muito antenada, né? Eles conhecem muitas coisas e eles têm senso crítico também, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que a ideia dele de voltar, né, para a universidade já como docente significa que ele se importa, porque a gente sabe que ser docente é uma responsabilidade muito grande com as próximas gerações. Então, acho que é o caminho certo, né? Eu acho que, independente do que ele for traçar pela frente, essa vontade dele é muito legítima, acho muito, muito importante, e é bom saber disso, né? Que bom. Olha, Lucas, José Lucas, muito obrigada pela sua participação. Parabéns. Você tem um futuro promissor e a gente vai estar aqui para registrar tudo que você fizer, tá bom, Lucas? Tá bom, muito obrigado vocês também pelo espaço aqui. É uma honra estar participando, mais uma vez, é uma honra estar participando dessas entrevistas. E eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. Obrigada também, viu, Obrigada. professora? Obrigada, Silvia, muito obrigada. Obrigada, Lucas, pela experiência também de ser me orientando. Muito obrigada. Imagina. Muito bem. Só lembrando que esse encontro aqui vai ficar disponível nas redes sociais para você que assistiu a gente ver e rever. Até a próxima. Tchau. Próxima. Tchau. Tchau.